Senhor Jesus, que Ele te abençoe hoje e sempre. As características da ovelha. A ovelha é um animal que produz lã desde o seu nascimento até o fim da sua vida. Outra característica da ovelha é que ela é míope. Ela enxerga pouco. Ela só enxerga a nível do seu pasto. Ou seja, ela não está atenta aos perigos que existem, aos lobos que possam devorá-la. Porque a nossa visão é curta e míope e não vemos os perigos em que muitas vezes estamos metidos e os pecados e os desejos da carne e as tentações. Ele vê tudo isso porque ele não é míope. Ele faz de tudo para proteger a ovelha e está sempre de olho nela, porque é o seu rebanho que ele escolheu. O bom pastor, ele cuida das ovelhas, ele tosa as ovelhas, ele mantém as ovelhas a salvo e os seus olhos estão sempre atentos aos seus cuidados. Se elas não forem tosadas uma vez ao ano, por causa do grande peso da sua lã e o seu volume, elas ficam depressivas e podem morrer. Também não toma qualquer tipo de água. A água tem que ser pura. A ovelha, ela é obediente. Ela não ouve a voz do estranho, ela só ouve a voz do pastor. Quando a voz que ela ouve não é a voz do seu pastor, elas fogem, elas ficam assustadas, elas têm medo, elas não atendem. A palavra do Senhor diz, lá no livro de João, capítulo de número 10, verso 27, diz assim, Jesus fala, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. One more time. Oh, one is. Louder! Tika, 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 tika! Tika, 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 tika! Tika, tika! Tika, 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 tika! Look at them, look at them. That's amazing. Isn't that amazing? They are coming. Oh my God. Woo! Oh my God. I can't believe it. Oh my God. This is my voice. Oh my God. This is amazing. One more. You scared them. Yeah, Eunice made him go away. Oh my God. Was that cool or what? Oh my God. You will never have the same again. Oh my God. Quando ela é atacada, ela não pede socorro. Ela morre muda. Quando ela é atacada e asfixiada, ela não pede socorro. Ela fica muda, ela morre assim. A ovelha, ela não tem defesa. Ela não sabe morder, ela não sabe atacar, ela não possui habilidade de luta. Ela não sabe discernir entre a erva boa e a erva ruim. Ela sai comendo e ela não sabe se aquele pasto é bom ou se é ruim. E ela acaba, muitas vezes, se intoxicando. Verso 29 diz, aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. E da mão do Pai, ninguém pode arrebatar. Quando elas são recolhidas ao aprisco à noite, elas gostam de brincar, cabeceando umas às outras. E se uma dessas ovelhas cheias de lã cair e ficar de pernas para cima, se ela não for levantada em aproximadamente 1 hora, ela morre asfixiada com o peso da sua própria lã.
Uma outra característica é que uma ovelha precisa de um pastor. Uma ovelha sem pastor não é uma ovelha. Se você não faz parte do pastoreio do Senhor Jesus, do rebanho de Cristo, você é uma ovelha sem pastor, diz a palavra de Deus. E você está sem os cuidados que a ovelha do rebanho do Senhor Jesus precisa ter. O Salmo 23 diz: "O Senhor é o meu pastor e nada me faltará." O Senhor Jesus é o seu pastor. Você tem ouvido a voz do seu Senhor? Ou você tem dado ouvido à voz dos lobos? Você precisa ser cuidado pelo bom pastor. Você precisa ter Jesus como o Senhor e único Salvador da sua vida, pois só Ele tem todos esses cuidados por você. Só Ele zela dessa forma por você. Ninguém mais pode fazer isso. E se você for ovelha do aprisco de Cristo, se você for rebanho do Senhor, Ele te dá a vida eterna e ninguém te arrebatará das mãos do Senhor. Mas você precisa aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Deus te abençoe. As ovelhas precisam de um pastor. Ele as conduz, ele cuida delas no seu pastoreio. É ele quem cuida da qualidade da água dessas ovelhas. É ele quem as liberta do aprisco para a pastagem. E ele fica em um alto lugar observando todas as ovelhas. Ele fica em um alto lugar porque de lá ele consegue visualizar todo o rebanho e, consequentemente, observar os perigos que podem cercar aquelas ovelhas. O pastor, ele tem vara e tem cajado. Não é muito comum de uma ovelha ser, mas tem ovelhas que são rebeldes. E o pastor, quando eles veem as ovelhas brigando, ele tem um cajado que no final da sua ponta dobra-se como se fosse um gancho, uma bengala. E ele arrasta a ovelha com aquele gancho pelo pescoço. Por causa do seu volume de lã, ele a puxa de uma vez. E muitas vezes ele tem que sentar a vara nas costas da ovelha para que ela obedeça. E até muitas vezes o pastor tem que quebrar a perna daquela ovelha para que ela obedeça. Às vezes as ovelhas se extraviam e o cuidado do pastor é tão grande que se tiver 100 ovelhas no aprisco, se tiver 99 no aprisco, melhor dizendo, e teve uma que se extraviou, o pastor vai procurar essa ovelha. A encontrando, ele a coloca nos braços e atrás, porque dificilmente ela vem seguindo ele de volta quando isso acontece. Nós somos ovelha do pastoreio do Senhor Jesus. E muitas vezes esse bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, às vezes ele tem que corrigir algumas ovelhas. Às vezes é necessário que a disciplina chegue. Nós como ovelhas do Senhor, você como ovelha do Senhor, não pode ouvir outras vozes e não pode seguir os estranhos. Você deve seguir a voz do seu pastor. Você deve seguir a voz do Senhor Jesus. Ele tem a água da melhor qualidade para te dar. Ele tem o melhor pasto, com melhor qualidade, um melhor alimento para você se saciar. Ele tem um lugar para colocar você a salvo. Ele tem um lugar para te colocar e este lugar é muito seguro. Se você é uma ovelha do pastoreio de Cristo, você ouve o chamado dele no seu coração. Você ouve a voz dele chamando você para estar no aprisco, para estar na igreja, para estar no céu com este zeloso pastor.